Olá, galera, nota 10 do segundo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Virgínia Samor, sou professora de Biologia de vocês e estou aqui nesse sábado letivo para falar um pouquinho sobre a avaliação interna que vocês fizeram. Sim, a avaliação interna vocês fizeram de todas as disciplinas, mas é óbvio que eu vou falar aqui das 3 questões de Biologia. Então, e aí eu vou acabar mencionando, vamos fazer uma revisão aí com vocês sobre os assuntos que foram abordados no PET 1 e, consequentemente, nas questões da prova. Vamos lá, então? O PET 1 de Biologia, gente, ele abordou principalmente esses 3 assuntos: citologia, também os processos biológicos de obtenção de energia, fotossíntese, respiração e fermentação, e ele, na última semana, abordou o assunto, o tema embriologia. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses temas agora separado, começando então com a citologia. Citologia, gente, é a área da biologia que estuda a célula, no que diz respeito à sua estrutura e funcionamento, tanto que a palavra citos vem de célula e logos, de estudo. Então, é a parte da biologia que se dedica ao estudo da célula, célula essa definida como sendo as unidades funcionais e estruturais básicas de todos os seres vivos. Para ser considerado um ser vivo, tem que ter pelo menos uma célula. Tanto que os vírus, o coronavírus, né, um exemplo mais famoso de vírus, né, responsável por agora, nesse momento, né, nós estamos no ensino remoto, o vírus, o coronavírus e qualquer outro vírus, eles não têm estrutura celular, eles são chamados de acelulares, sem célula. Por esse motivo, até eles são estudados pelos biólogos à parte, já que, para ser considerado ser vivo, tem que ter pelo menos uma célula. E como é, então, a estrutura celular? Afinal, quais são os componentes básicos de uma célula? Que estruturas tem que ter para um ser vivo ser considerado com estrutura celular? Existem 4 componentes básicos presentes, então, em qualquer célula: a membrana plasmática, que separa o meio intra do extracelular, tendo por isso uma permeabilidade seletiva, controlando a entrada e saída de substâncias da célula; o citoplasma, que é a área de preenchimento de espaço da célula; DNA, o material genético que comanda todo o funcionamento da célula e ele é responsável por todas as nossas características; e os ribossomos, organelas presentes em qualquer célula, responsáveis pela síntese, pela produção de proteínas. E de acordo com essa estrutura celular, os seres vivos dividem-se em 2 grandes grupos: os seres vivos classificados como procariontes, porque eles apresentam uma célula mais simples, chamada de célula procariota. A característica principal dessa célula, o próprio nome já indica para a gente. Pro vem do latim, que quer dizer primitivo, cário, núcleo, e ontos, ser. Então, procarionte é aquele ser que tem uma célula que não apresenta núcleo organizado. Um exemplo de organismos procariontes são as bactérias, as cianobactérias. Já eucarionte vem do latim, que quer dizer eu, verdadeiro, cário, núcleo, e onte, ser. Então, o eucarionte é aquele ser vivo que apresenta um núcleo verdadeiro para abrigar e proteger o material genético. Além de ter núcleo, a outra característica marcante da célula eucariota, em diferença, né, em comparação com a célula procariota, é que a célula eucariota apresenta uma grande diversidade de organelas, além dos ribossomos, mitocôndrias, cloroplastos, complexo golgiense, retículo endoplasmático liso, rugoso, centríolos, vacúolos, estão entre aí organelas presentes nas células eucariotas ou eucarióticas, nos seres vivos eucariontes, que tem como exemplo os animais, plantas, protozoários e fungos possuem essa célula, tá certo? Então, essa foi a primeira matéria abordada nas primeiras semanas do PET 1, tá? Já também, depois, na semana 3, foi abordado o tema metabolismo energético, processos que vão produzir ou consumir energia. E esses 3 processos são a fotossíntese, processo realizado, por exemplo, por plantas, por algas e até mesmo por bactérias, mas principalmente pelas plantas, né? As plantas são os organismos mais famosos que realizam fotossíntese. No caso das plantas, elas pegam gás carbônico, água e a energia que vem da luz do sol e transformam a luz captada pela clorofila absorvida do sol, o gás carbônico do ar e a água
que é absorvida no solo, as plantas pegam, então, esses 3 matérias-primas e produzem oxigênio e glicose e alimento. Então, esse é o processo metabolismo energético. Por que a fotossíntese é metabolismo energético? Elas conseguem transformar a energia luminosa em energia química. Já a respiração e a fermentação são processos que vão sintetizar, então, energia na forma de ATP, a molécula, então, que armazena energia no nosso corpo. Qual é a diferença básica entre esses 2 processos? A respiração produz energia na presença do oxigênio e a fermentação produz ATP na ausência de oxigênio. Essa, então, é a diferença básica entre esses 2 processos, certo? Já o último assunto do PET foi abordado, a última semana do PET 1, o tema abordado foi embriologia. A parte da biologia que se dedica ao estudo do desenvolvimento embrionário, desde a formação do embrião, e o embrião se forma através do processo de fecundação, a união dos gametas, o ovócito secundário, o óvulo, mais o espermatozoide. Esse processo, no caso da espécie humana, ele acontece de forma interna, mais precisamente nas tubas uterinas. Então, a embriologia, ela estuda todo esse processo de formação do embrião, desde a fecundação até todo o seu desenvolvimento. E no caso da embriologia, também é interessante a gente comentar, e o PET deu uma ênfase grande nessa semana 4, nos anexos embrionários, estruturas que vão auxiliar todo esse desenvolvimento do embrião, que no caso da espécie humana, por exemplo, são 9 meses de desenvolvimento embrionário, mas isso vai variar de uma espécie para outra. E esses anexos embrionários, como a placenta, o saco vitelínico, o âmnion, o alantoide, o córion, todos eles vão auxiliar, então, esse desenvolvimento perfeito do embrião. Então, sobre esses assuntos, essas foram as questões que foram cobradas de vocês na nossa avaliação interna. A primeira questão falava assim: as funções da placenta de trocas gasosas e nutrição exercem funções de anexos embrionários encontrados também em aves e répteis. E quais são esses anexos? Então, vocês tinham que fazer a relação das funções de trocas gasosas e nutrição. E essas funções são feitas pelos anexos alantoide, as trocas gasosas, e nutrição, o saco vitelínico. Então, alantoide e saco vitelínico, a resposta certa, então, é letra C, tá? Já na segunda questão da prova, falava de biologia, né? Falava-se assim: analise as alternativas a seguir e marque o processo realizado pela maioria dos seres vivos para sintetizar ATP. E esse processo ocorre na presença de oxigênio. Bom, aí já tem a dica clara. Desses processos que ocorrem produção de ATP na presença de oxigênio é a respiração celular. Portanto, a resposta é letra B de bola, tá? E para finalizar, a última questão da prova falava sobre as células, né? Sobre os tipos celulares. E aí falava assim: costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por uma membrana nuclear. Baseado-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. E as células que apresentam núcleo definido, portanto, são chamadas de eucarióticas, letra C. Já que autótrofos não tem nada a ver com a célula, estrutura celular, é quando você produz, o organismo consegue produzir seu próprio alimento. Heterotróficos também não tem a ver com a estrutura celular, e sim com a nutrição, são seres vivos que não conseguem produzir, sintetizar o seu alimento. E procarióticas, como a gente mencionou e fez essa pequena revisão aqui nesse sábado letivo, é a célula que não tem núcleo. Então, portanto, com certeza absoluta, e espero que vocês tenham acertado essa questão, a resposta é a letra C. Então, gente, essa foi a nossa correção da avaliação interna. Espero que vocês tenham se saído bem na biologia e acertado aí as 3 questões. E a gente, então, vai ficando aqui. Um beijo e até a próxima.